bem, vamos lá. Tiagão, tem informação quente aí a respeito da SAF do Atlético? Vai sair? Antes de chegar aqui ao programa, eu estava conversando com uma fonte ligada à diretoria do Atlético. O que o Atlético pretende nesse momento é receber R$1 bilhão por 50% das ações da SAF. Só que, pelo que andar da carruagem, pelo modelo de negociação que vem sendo conversado entre Atlético e investidor, esse percentual vai ser maior. E aí não me passaram o percentual por causa da questão de confidencialidade, mas o percentual será superior a 50%, mas o Atlético ainda receberá R$1 bilhão. E aí também estão discutindo algumas questões envolvendo patrimônio, se vai entrar ou não na SAF. O Galo, a princípio, gostaria de 50% pelas ações do futebol. Isso não envolveria patrimônio, não envolveria a Arena MRV, não envolveria centro de treinamentos da cidade do Galo, nem as sedes sociais, enfim. Só que, diante do que a SAF tem pedido, o investidor da SAF tem pedido, esse percentual ficará maior e provavelmente os patrimônios serão incluídos na negociação. Olha só, é uma opinião minha. Eu acho que tudo nessa questão da SAF, ela deve ser muito bem esclarecida, colocado em pratos limpos, para os torcedores entenderem o que realmente vai acontecer, a forma que vai ser, com números, com dados, para o torcedor que é o que fica, não ser enganado numa situação dessa. Envolve números, envolve porcentagem do clube, a entrega de um clube, e aí quando o Thiago fala que envolve ainda os bens que o clube tem, que são muitos e são preciosos para o torcedor, aí então é preciso ter um alerta. E por isso... Isso deve ser informado ao torcedor depois que a operação estiver fechada. Porque nesse momento ainda existe a negociação. Existe essa ideia de transparência em relação à venda da SAF. E aí mostrar, olha, vai receber tanto, o valor é tanto, assim como fez o Bahia com o Grupo City. Aí vai mostrar, vai receber tanto, vai ser pago em tantos anos, isso vai ser referente a isso vai ser referente àquilo. Então a ideia da diretoria é transparecer e mostrar isso para o torcedor. Só que isso só vai acontecer depois que o papel e a caneta estiverem juntos. É aí que está o problema, porque às vezes uma forma que é negociada agora de momento pode pesar para o Atlético lá na frente, daqui 40 anos, daqui 50 anos, porque o clube vai continuar. E o clube que hoje uma pessoa pega e assina a caneta ali, tem que pensar lá na frente, que ele vai continuar. A permanência do Atlético, o Atlético é um clube centenário. Assim como foi feito com o Cruzeiro, que tem que ter detalhes nos parágrafos, nas linhas, em cada detalhe, tem que ter com o Atlético também. Então hoje aqui a gente está com o Stefano Marquezine, que trouxe essa apuração em outubro. Se eu não estiver errado, você sopra aqui no meu ouvido, Stefano. Mas em outubro você pegou e falou a respeito disso lá no site Deus Me Dibre. Então eu queria que você falasse o que você já apurou, como que você entende e quem é esse poderoso milionário, se é tão milionário assim, que você já apurou. Boa tarde, Eltinho, Ale, Balu, Titi. Pessoal de casa. Então, essa situação... Titi seria quem? Titi, meu Titi Fernandes. Teu Titi? Meu Titi. Teu? Ele anda me ignorando, porque eu ando ligando muito pra ele, mas é meu. Bom saber isso, eu vou botar no grupo. Meu Titi? Mas assim, em relação à SAF do Atlético, a gente tem que entender mais do que valores e mais do que isso é vendido comercialmente. Porque falar, por exemplo... Exemplo, tá, gente? Falar, por exemplo, o Atlético vai ser vendido por 1 bilhão, 2 bilhões... O que é ser vendido? É assumir a dívida? Esse valor vai ser abatido? O restante entra como aporte para futebol? Ou não vai ter aporte? O que vai acontecer? Então, eu apurei isso já tem um tempo, inclusive, e toda a equipe do Deus Me Dibre, né, que é onde eu trabalho, que o investidor provavelmente vai ser o Peter Grieve, que é um norte-americano. Ele tem a The Football Co., que é uma empresa. Ele já atuou em alguns mercados, se eu não me engano, no futebol do Zimbábue ele já teve uma equipe. Em Gibraltar ele também já teve uma equipe. Só em mercados bem abaixo. Nem mas ele já tentou futebol nesse lugar. Ele tentou comprar o Hull City. Ele já tentou atuar no mercado inglês, tentando comprar o Hull City. O Hull City ainda na época, se eu não me engano, ele estava na segunda divisão, ele ainda não estava na primeira. E parece que ele tem se movimentado no mercado nesse sentido. Então, assim, mais importante do que os valores é o que ele pode trazer para o Atlético. Ele vai trazer para o Atlético aporte, ele vai chegar falando, não, eu estou tirando aqui do meu patrimônio, ou de algum investidor, de algum fundo, dinheiro, ou ele vai chegar com uma proposta para se captar dinheiro através dele, através de um fundo, enfim. É isso que tem que ficar transparente para o torcedor, porque a gente tem diversos exemplos de como são as negociações, de fato elas têm que ser confidenciais, porque é uma negociação que se ela fica muito pública, todos os detalhes,
o mercado vai agir. Então, esse cara aí não, peraí, deixa eu entrar ali e vira uma bola de neve. Então faz sentido os termos de confidencialidade que são colocados nesses contratos, mas a forma e principalmente como vai ser investido faz a diferença. Para não acontecer o que aconteceu na época que o Ronaldo veio para o Cruzeiro. Porque, de fato, o Cruzeiro ele foi vendido ao Ronaldo pelo valor de 400 milhões, mas se você for pegar que o Ronaldo assumiu dívidas e várias dívidas, esse valor já passa pelo valor das dívidas, os aportes financeiros e a forma como o Ronaldo, por exemplo, tem de botar dinheiro no Cruzeiro, que são através de receitas incrementais. Então, sim, são condições. Olha, o Ronaldo só vai tirar dinheiro do bolso dele se ele não atingir o valor das receitas incrementais. Ou seja, ele tem que trabalhar para colocar dinheiro do Cruzeiro. Se vai sair do bolso dele ou não, o torcedor não importa. Mas tem que ter dinheiro lá. Então, é isso que tem que ficar muito transparente na negociação do Atlético. É isso que a gente tem que correr atrás. Eu, no momento, estou apurando essas informações. Ainda não consigo cravar aqui, vai ser assim, assim, assim. Mas que está muito encaminhado para ser esse Peter Grievous norte-americano, está assim. Então, a falta do currículo no meio esportivo, né, diretamente de um grande clube para esse milionário, pesa? Ou você acha que falta a ele a oportunidade de ter um grande clube e um grande centro? Como que você vê essa situação? Dá para fazer essa... E dá para comprar um pente pro presidente, que ele tava meio despenteado ali. Cara, toda vez que fala Peter Griffin, eu lembro do Family Guy, que é o Peter Griffin. Griffin, né? Mas como que você vê isso? Ô Elton, então, o que eu entendo muito dessa situação do Atlético, principalmente, é que não faz tanta diferença ele entender ou não de futebol. É quem ele vai colocar para entender. É porque, assim, por exemplo, não é o Ronaldo que toma as decisões diretas no Cruzeiro hoje. Sim. É o Gabriel Lima, que é o CEO, uma pessoa que estudou para isso, que é capacitada para isso. O John Textor também não dá pitaco diretamente no Botafogo. Ele tem lá o Mazuco, que passou por aqui, ele tem uma estrutura ali. Então, assim, como é que vai ser feita essa estrutura no Atlético? É por isso que eu tô falando que mais importante do que a gente focar, vai ser 1 bilhão, vai ser 2 bilhões, vai ser 600 milhões, isso não vai fazer diferença no final das contas, se a gente não souber como é que vai ser a estrutura da SAF. Quem que é? O Atlético vai continuar mandando no futebol, mas aí por que ele vai colocar dinheiro e deixar o Atlético mandando? Então são essas questões muito, que assim, a gente tem que ir muito a fundo para entender. Um parênteses que é importante, os mecenas, os 4Rs, eles devem permanecer com o percentual do clube. Isso chegou a ser descartado em um período, depois eles reconsideraram e hoje eles querem sim manter pelo menos um percentual do clube. Então eles seriam responsáveis e donos de um percentual do clube. Que seria 7 a 10, é uma então, coisa... hoje não dá para saber exatamente esse percentual, porque precisa saber qual que é o percentual que o Peter Griffin quer, de fato, para ter e para comandar o Atlético. Porque inicialmente o Atlético queria que ele tivesse 50. E aí depois esses outros 50 seriam divididos entre o Conselho Deliberativo, ou seja, o clube mesmo, né? E os próprios 4Rs. E aí, essa situação, ela fica, nesse momento, como uma incógnita. Qual será o percentual dos 4Rs? O que eles terão ali naquele momento de voz ativa para definir e mandar no clube? Porque hoje, por mais que exista um presidente no Atlético, eles participam ativamente dessa administração. Então, a partir de agora, com a chegada de um investidor e com a presença deles como também investidores do Atlético, como é que seria essa forma de gestão do clube? Essa fica a minha indagação, porque ainda não se sabe. É tudo ainda muito nebuloso, a gente não sabe como vai ficar. A situação só vai se definir daqui para frente, porque o Atlético nesse momento está muito perto desse investidor, mas ainda faltam alguns moldes a serem discutidos no contrato. Então, como faltam esses moldes, a situação só vai se definir mesmo e se desenrolar de março para frente. Então, acho que é algo que o torcedor tem que ter um pouquinho de calma. Eu sei que o torcedor do Atlético está muito ansioso para saber quem vai ser o novo dono do clube, para saber como vai ser esse modelo de gestão, mas essa é uma situação que vai depender ainda do que vai ser negociado nesses próximos meses. Então, Valu, você acha que no Atlético também existe uma certa ansiedade para resolver essa situação de SAF também de uma forma mais rápida? E o quanto te preocupa, essa também eu quero levantar até para o próprio Alê, quanto te preocupa o colocar a Arena MRV e também a Cidade do Galo na parada. E também a sede de Lourdes também, que está num ponto nobre, né? Porque quando fala que vai colocar os patrimônios, logo o torcedor pensa, sede de Lourdes, Cidade do Galo, Arena MRV. Lembrando que a Arena MRV, no final das contas, ela vai ser avaliada em quase 900 milhões de reais. Como que você vê uma situação assim? A lei da SAF, né, independente de quem seja o comprador, ela tem algumas questões. Por exemplo, no Cruzeiro, né, quando foi feita essa questão do patrimônio,
Na verdade, eu entendo que o Atlético gostaria de ter mais paciência para tratar esse assunto, mas talvez a urgência das dívidas faça com que o clube tenha mais celeridade no processo. É o ideal? Não. Mas e aí? Talvez alguns processos, algumas etapas sejam queimadas exatamente por conta dessa questão da dívida do clube, enfim. Com relação aos patrimônios, se a gente pensar que hoje, por exemplo, o Atlético no sistema de associação como vive, se o Atlético eventualmente fica as dívidas emergenciais, especialmente com o governo, ele pode perder, por exemplo, esses patrimônios. Com a SAF, quando eu acho, pelo menos é da forma que eu entendo, quando alguém solidário à SAF assume o clube e quer incluir esses patrimônios, eu acho que é uma garantia de que o clube efetivamente não perderá esses patrimônios. Então, eu, pelo menos, não enxergo com nenhum tipo de horror, até porque a SAF é uma lei e tem que ser ali seguida as suas regras. Ale, te preocupa quando coloca questões dos patrimônios? Porque por vários momentos, né, os meninos estão aqui e estão acompanhando mais por dentro essa questão da SAF, sempre o Atlético colocaria, fulano de tal já pesquisou, quer colocar tanto valor, mas aí não entraria patrimônio. Sempre vem um adendo, um parêntese falando que o Atlético não colocaria patrimônio e agora colocaria patrimônio. Você acha que isso pode ser um problema ou um facilitador? Não, é que a gente tem que lembrar dois pontos fundamentais da SAF. O primeiro deles é que a SAF ela investe um dinheiro para ganhar mais dinheiro. Não pode perder de vista isso. Ninguém vem aqui e vai dar 1 bilhão, 2, quanto for, para perder. Fala assim, não quero mais 1 bilhão. Vou botar 1 bilhão aqui no Galo, no Cabuloso. Ele vai fazer mais dinheiro com aquilo. Então não pode perder de vista isso. Não tem nenhum, não é o Papai Noel que vai chegar aqui e vai começar a dar presente. Ele quer ganhar dinheiro com aquilo lá. Sim. É um investimento para ele. E outra coisa que no Brasil virou um padrão é que os clubes eles migram para a SAF quando estão com a corda no pescoço. Então, o que chama a SAF no Brasil? Administração financeira ruim. O Galo ganhou 2 títulos super importantes e não conseguiu diminuir a dívida. Ele aumentou a dívida. E aí você pega um ano em que o Galo não consegue atingir os seus objetivos, isso fica insustentável. E ainda eu cheguei a perguntar, inclusive, para o presidente, aí, o De Volta para o Futuro, perguntei para ele, falei assim, olha, o Bandeira de Melo, ele teve uma estratégia. Ele recuou e depois, até de forma generosa e sem vaidade, entregou o clube num caminho muito correto para outros caras colherem os frutos. Apanhou muito por isso. Muito 6 anos de porrada do Flamengo e detalhe, foi campeão da Copa do Brasil. De forma muito injusta, e daí o Flamengo deu esse passo para trás, o time do Flamengo não era bom, contratações muito complicadas e tal. Chegou a beirar a zona de rebaixamento. Exatamente. E aí ele pegou, reestruturou. O presidente falou claramente, esse não é um caminho para a gente não vai recuar mais. Embora a direção tenha trabalhado muito bem nessa temporada, porque para mim tem um time mais forte do que o ano passado e ainda ganhou dinheiro com isso. Sim. Mas, de modo geral, eles estão buscando a SAF ou aceitando essa condição porque financeiramente é um caos. Então, se não a maior, uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. É diferente, você pega um time que está estabilizado, que está organizado, vem uma SAF, o cara fala assim, irmão, aqui é o seguinte, o cara não tem pressa, não tem necessidade. Só se for uma coisa muito, muito vantajosa para ele. Agora, tem clubes que não têm essa condição, precisam desse aporte. E aí é difícil você brigar por muita coisa, né? Você tem que se salvar. O cara joga uma boia, você segura. Só a título de exemplo. Só uma coisa, porque em relação a essa situação que o Ale fala, que eu concordo com ele, que normalmente quem busca a SAF é quem teve administrações péssimas no passado. O Cruzeiro, para mim, foi vendido por menos do que ele valeria. O Botafogo, para mim, foi vendido por menos do que ele valeria. O Atlético talvez seja o time... Atlético e Bahia talvez sejam os clubes que estejam sendo... O Vasco também menos que valeria. O Atlético e Bahia talvez sejam os clubes, neste momento, que estão sendo vendidos por preços em que eles valem mesmo. Aceitáveis. O Atlético, talvez isso. É que talvez valha. Porque se você pegar que é um percentual do Atlético, um percentual abaixo de 90% que os outros todos venderam... Sim. Para mim é um percentual bem justo. O Atlético vale mesmo, está próximo ali do que o Galo vale. A questão é, o Atlético vai conseguir manter essa negociação e depois conseguir ter respaldo desse novo gestor? Conseguir ter um trabalho, como o Ale falou, que olha,
vai chegar aqui, vai fazer um Atlético que vai disputar por títulos, vai conseguir ser saneado financeiramente? Essa é a indagação para mim. Porque do jeito que está ainda, a gente não sabe como vai ser. Fica tudo muito na base da especulação. Deixa eu só